Jesus siga nos inspirando, nos amparando e consolando os nossos corações em todos os momentos das nossas vidas. A temática que nós trouxemos para essa noite é uma passagem que está no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, em que o Cristo diz: "Não creiais que vim trazer a paz, mas a divisão." Essa passagem pareceria controversa na voz do Cristo, aquele que veio sendo a personificação do amor, da luz, do entendimento e da compreensão de tudo. Estranhamente isso soa na boca do Cristo, não é? Mas como em tudo, há uma profundidade em sua mensagem. Nesse caso não seria diferente. Vejamos que o Cristo, ele veio no momento em que nós experienciávamos uma materialização de tudo que era espiritual. Tinham-se vários deuses, tinham-se várias estátuas em homenagem a muitos deuses, as quais não preenchiam de fato o que precisava dentro dos corações daquele tempo. Necessitávamos de mais. Todos já estavam um pouco enfadados daqueles deuses de pedra que não preenchem os corações de afeto e renovação. O Cristo veio num tempo premeditado, no momento justo em que as coisas estariam muito mais propícias a se transformar, mas ainda assim com muita luta, porque ele trazia uma ideia nova, ele trazia uma nova fé, uma nova ideia, um Deus que era único. E olhem que audácia do Cristo, ele chama Deus de Pai. Pai é aquele que ama, aquele que perdoa, aquele que compreende, aquele que quer bem o seu filho. E os deuses de pedra, eles eram moldados ao caráter humano. Eles matavam, eles se vingavam, eles ofendiam, eles se melindravam. Pensemos nesses deuses que esperavam sacrifícios de animais para poder satisfazer as vontades também materiais, tudo sempre voltado para a matéria. E o Cristo precisava, nós precisávamos dessa renovação. Ele não precisava, ele fez por amor. Ele escolheu fazer esse trajeto de redução da sua luz para caber novamente num corpo de carne e aqui passar para nos deixar uma mensagem de renovação e de entendimento. Então o Cristo trouxe ali a primeira divisão. Porque se ele viesse pela paz, ele aceitaria tudo que aqui nós tínhamos e nenhuma mudança seria operada nos nossos corações. Mas o Cristo sabia da nossa necessidade, sabia que o nosso coração já não estava mais se satisfazendo nessa comunicação com os deuses de pedra que nós mesmos criávamos. Então quando ele vem com a ideia de trazer a divisão, era a divisão de um tempo velho para um tempo novo. Um tempo onde de fato nós iríamos entender quem é Deus, aquele a quem ele vinha, por quem ele representava. E essa ideia de um Deus que era amor, que era perdão, que era compreensão, assustou o tempo. O tempo e o templo. Porque isso tiraria o poder de todos aqueles fariseus, de todos os sacerdotes que se aproveitavam do medo que esses deuses de pedra impunham sobre a população para tirar vantagens materiais. Então nós víamos ali os sacerdotes e os fariseus e muitos outros povos se sobressaindo porque tinham um pouco mais de conhecimento ou talvez um poder aquisitivo financeiro que colocava eles acima dos demais. E o Cristo vem e quebra com tudo isso. Ele retira essa ideia. Ele traz essa ideia de um Deus de amor que ama indistintamente e que não vê cifrão, não vê notas, não vê posição social. Ele retira todo aquele conceito antigo que nós trazíamos arraigado nas noções materiais. Vejamos como é esse momento em que o Cristo chega e ele diz a que vem. Ele diz com todas as palavras. No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, no capítulo 3, nós vamos encontrar a passagem em que ele estava sentado como um peregrino nas portas do templo. Então, ele foi notado por um grupo de sacerdotes, e olhem só, pensadores ociosos, como Humberto de Campos usa, né? Quando a gente usa muita teoria, muita ideia inteligente, muitas vezes a gente esquece de ir para a prática do amor de fato. Então, eles tinham o conhecimento,
mas eles não tinham de fato a transformação dos corações que aquele conhecimento deveria trazer para os seus corações. Então, um desses sacerdotes se aproxima do Cristo com orgulho, claro, e pergunta: Galileu, o que fazes na cidade? E então Jesus responde com simplicidade: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Vejamos o quanto a inteligência ela é perspicaz. Ela tenta de alguma forma ser irônica para desestabilizar aquele que vem com a boa vontade. E o Cristo responde: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Então Hanã, que é esse sacerdote que nós falamos: obra divina em tuas mãos? Quais são os seus seguidores? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Vejamos aí mais uma vez essa materialização. Naquele tempo, para a pessoa poder desenvolver qualquer empresa aqui na Terra, ela precisava ser patrocinada ou apadrinhada por alguém que tinha um poder aquisitivo, como um príncipe, por exemplo. Vejamos aí como eram distorcidos os valores. E aí então o Cristo responde: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. E respondeu o sacerdote: sim, os tolos e ignorantes estão em toda parte na terra. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Vejamos que naquele tempo, quando eles cultuavam uma imagem sagrada, aquilo que era divino para eles estava associado ao poder aquisitivo material. Então eles pegavam os mármores e construíam estátuas para que aquilo fosse de certa forma eterno e duradouro, valioso. Então eles tentavam conferir valores materiais para dizer qual era o valor de fato. Era realmente um valor grande, eles haviam essa compreensão. Mas eles, ao invés de se espiritualizar, eles materializavam o divino. Então o Cristo responde: sacerdote, mármore nenhum existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Nesse momento o Cristo mostra que de fato não precisamos de nenhum artifício material para estabelecer o reino de Deus na terra, nos nossos corações em especial. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou. Porque o orgulho ele não se dobra, ele ainda tenta mais uma vez, né? Conheces Roma ou Atenas? Jesus responde: conheço o amor e a verdade. Tens a ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Pergunta o sacerdote. E o Cristo responde: sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus. Vejamos o que ele vem para mostrar, que nós não precisamos de nada daqui para de fato estabelecer esse reino dos céus dentro dos nossos corações. Basta o cinzel, aquele material que a gente usa para poder esculpir uma pedra, da boa vontade, do sentimento, para moldar o nosso coração. Então a boa vontade molda o nosso coração e transforma ele num coração mais voltado para as causas do Cristo, que são as causas de Deus de verdade. Então ele vem mostrando que ele veio quebrar com esse conceito, esse entendimento de materialidade para uma espiritualização de fato dos nossos corações, do nosso espírito. Então Jesus ele fez esse grande movimento primeiro. Ele se entregou em sacrifício, sabendo de todo o calvário que transcorreria com a sua vinda até aqui com um novo ideal, porque tentando matar a ideia, mataram o Cristo. Então da mesma forma ele continuou, ele não desistiu ainda assim. Ele veio e fez esse movimento grandioso. Ele foi uma quebra do paradigma daquele tempo. E aí nós então encontramos agora um segundo esforço. Porque com a vinda do Cristo, nós vemos que muitas lutas sangrentas foram estabelecidas para poder retirar aquela ideia, ou até em nome dele, para poder vencer o mal, porque a sombra usa vários artifícios. Mas o que nós podemos fazer num segundo momento? Já que o Cristo fez o grande, ele sacrificou-se por nós. Nós temos que fazer um segundo movimento, aquele interior. Nós temos que colocar a divisão e não a paz dentro dos nossos corações. Estranho dizer isso, mas é o fato de que nós ainda somos muito orgulhosos, vaidosos, magoados com as pessoas, rancorosos.
guardamos muitos sentimentos negativos dentro de nós e nós não podemos estar em paz com esses sentimentos morando dentro do nosso coração. Então nós precisamos colocar essa divisão, como Cristo veio trazer para o tempo, trazer para dentro de nós essa divisão do homem velho para o homem novo. Daquele que de fato tira toda a cupidez, todo o orgulho, toda a prepotência e coloca a moral do Cristo. A moral do Cristo é uma moral de amor, de humildade, de simplicidade, de compreensão de tudo que acontece ao nosso redor. De compreensão do outro, de compreensão de como amar de verdade. Nós todos temos isso nos nossos corações, porque o Cristo disse: vós sois deuses e podeis fazer o que faço e muito mais. A chave está nas nossas mãos, então nós precisamos operar essa mudança dentro dos nossos corações para que esse divisor de água aconteça imediatamente. Nós não podemos estar pacificados com esse ambiente nebuloso dentro dos nossos corações. Precisamos fazer o esforço que o Cristo fez, mas interiormente. E um exemplo que nós podemos trazer é Francisco de Assis. Por exemplo, Francisco de Assis, ele veio num berço de ouro, ele veio sendo filho de um comerciante. E se ele seguisse a carreira do pai, a vida dele seria incrível. Ele teria condição financeira de viver até o final da sua vida, poderia constituir família, ter seus próprios filhos, ter uma família pessoal. Mas Francisco de Assis escolhe um outro caminho. Ele simplesmente deixa tudo para trás, inclusive as roupas que estava vestindo, para fazer de fato um casamento com a pobreza. Porque ele quis seguir de profundidade no seu coração aquela renovação que ele havia encontrado na mensagem do Cristo. Então ele faz esse divisor de águas na sua vida, ele muda o seu coração. Tanto que num dado momento, quando ele sente que alguma coisa dentro do coração dele ainda não estava de acordo com essa moral, quando ele foi por um caminho de libertinagem, ainda os seus pensamentos foram de volta para aquele ambiente que ele encontrava dentro da materialidade, ele encontra um caminho onde tem roseiras e se joga nos espinhos para que aquelas roseiras macerassem o seu corpo e imperasse a luz do seu espírito, porque o seu compromisso era tão grande com o Cristo que ele se determinou, ali naquele momento, a fazer com todas as forças do seu coração essa renovação íntima. Então ele não podia viver em paz, sendo que a cupidez ainda morava no coração dele. E nós temos que ter isso muito firme nos nossos corações, porque viver aqui não é viver em paz, porque nós estamos aqui para a renovação, para a transformação dos nossos corações. Nós viemos para a divisão, fazer esse divisor de águas dentro dos nossos sentimentos. Um exemplo disso é uma música que eu não vou cantar para não assustar todo mundo, mas que diz assim: viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Vejamos que esse mal é o mal que habita ainda em nós. Então o Cristo fez o que era grandioso, ele fez um divisor de águas no tempo, e nós temos que fazer o que é, entre aspas, pequenino, porque quando nós mudamos o nosso mundo íntimo, nós mudamos o mundo ao nosso redor. Então nós precisamos fazer esse movimento de transformação e de divisor de águas dentro dos nossos sentimentos. E aí, a partir desse momento, quando nós encontramos de fato essa mudança no nosso coração e conseguimos alcançar esse divisor de águas que nos faz ficar mais próximo da moral cristã do que da moral materializada que nós encontramos aqui na Terra, distorcida dos seus valores, nós vamos encontrar um outro momento que nós vamos experienciar a divisão e não a paz, que é na convivência com aqueles que não acompanharam de fato aquilo que nós operamos dentro dos nossos corações. Muitas vezes nos nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho, na nossa sociedade, com os nossos amigos, muitas pessoas não irão compreender aquele movimento de transformação e mudança dos nossos corações. Então eles não vão compreender o que nós fizemos ali de obra divina, de Deus dentro do nosso coração. E podem querer nos atacar, podem nos acusar ou nos perseguir. Cristo foi perseguido, não esperemos menos do que isso, porque a partir do momento que nós realmente estamos em pacto com aquilo que é bom e belo da vida, naturalmente nós chamamos a atenção de alguma forma, porque nós estamos com o Cristo, e o Cristo, ele é luz, ele é vida, ele é amor. Se o outro te ofende, você perdoa, ele se irrita.
porque houve ali da sua parte uma não reciprocidade daquele sentimento negativo. E quando as pessoas estão caindo, elas tentam se segurar em algum lugar. Então elas tentam nos puxar para baixo. Meus irmãos, mas nós não podemos tratar mal ou tratar com desrespeito essas pessoas que não passaram por esse caminho de divisão dos nossos corações. Nós temos que fazer um movimento diferente, porque o que o Cristo veio nos ensinar é o contrário. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam. Então, quando nós encontrarmos a perseguição por causa do nosso novo ideal, porque nós transformamos o nosso coração, nós vamos exercitar ainda mais esse amor que o Cristo veio nos ensinar. E aí nós vamos então exercitar se de fato esse divisor de águas, ele foi realmente significativo no nosso coração, no nosso sentimento. Um exemplo que nós vamos encontrar é no livro Há 2000 Anos, de Emmanuel, em que nós encontramos a história de Lívia, a esposa de um senhor, um doutor da lei do tempo, que ela tinha todas as condições ali de viver uma vida de luxo, de tranquilidade, mas a filha do casal, ela ficou doente, a filhinha pequenininha, e eles então procuram outros lugares para estar, para poder buscar a cura da filhinha, um lugar onde o ar fosse mais ameno, onde fosse um pouco mais fresco. E nesse lugar, Lívia passa a ter contato com o Cristo, que cura a sua filha, que é quem então transforma a vida daquele coração de mãe, porque curou aquele ser que ela mais amava. Tanto, vivendo ali naquele lugar, ela começa então a operar dentro do próprio coração uma renovação dos seus sentimentos. Lívia já tinha um coração puro, já não vivia só pela matéria, mas ali, de Patrícia Romana, ela passa a ser fiel seguidora do Cristo. É um divisor de águas que acontece naquele coração. Mas o que acontece é que isso a separa, dentre outras coisas, do seu marido. Não separa do lar, eles continuam juntos, mas há um abismo entre eles, porque ele, cultuando vários deuses, não entendia por que ela cultuaria um senhor que era humilde e simples da Galileia. Então ali opera-se a divisão naquele relacionamento. Mas o que acontece, como a moral do Cristo é de muito amor, ela ama ainda mais o seu marido, porque ela entende que ele também era seu irmão e que ele passaria pelo mesmo processo que ela. Tanto que Lívia passa a ser desprezada dentro da própria casa por mais ou menos 20 anos. E segue resoluta, firme, determinada, amando o seu marido, amando toda a sua família, tudo aquilo que ela vivia. Ela deixava todo o seu coração ali, o tempo todo, fazendo tudo o que era possível, servindo a casa com mais amor, mas dentro do seu coração, sendo fiel àquilo que ela havia encontrado, à luz do amor verdadeiro de Deus, ensinado pelo Cristo. Tanto que Lívia morre nas galeras romanas pelo golpe de um leão, porque ela não havia negado a sua fé no momento culminante. Mas, como nós sabemos, Lívia não vê a morte, porque quando o leão bate as patas nas suas costas, o seu espírito sai imediatamente, sem que ela sentisse nada do que o corpo experienciou depois. Porque aqueles que seguem o Cristo, de fato, encontram esse caminho de luz, esse caminho de renovação dentro dos nossos corações. E aí ali se opera, de fato, a espiritualização da matéria, que nem passa mais a sentir as dores da terra. Emmanuel, como nós sabemos, era Públio Lentulus, que precisou ali ver a morte da esposa, do ser amado, daquele que ele mais amou, para poder passar por muitos séculos e muitas vidas, para poder de fato entender a mensagem do Cristo, essa mensagem de amor, de renovação. Tanto que hoje é um dos maiores, dos que mais ouvimos, né, como trabalhador das psicografias, através de Chico Xavier. Então, foi necessário o sacrifício daquela que ele amava, para ele também poder encontrar a luz. Muitas vezes, então, como o exemplo ele movimenta tudo que está ao nosso redor, é necessário que nós façamos o nosso esforço, ainda que estejamos sendo prejudicados ou condenados ou julgados, nós devemos seguir firmes no ideal do Cristo, porque é necessário que essa paz, ela não seja aquela que aceita o mal dentro de nós. Nós precisamos fazer esse esforço de renovação.
Emmanuel, depois, por várias encarnações, chega até o entendimento de fato do Cristo. Mas vejamos Lívia, que lá atrás já reconheceu no Cristo verdadeira luz, a mensagem dele de fato sendo a mensagem de Deus, o Deus único, um Deus Pai, um Deus de amor. Então nós, meus irmãos, não podemos mais ficar esperando que alguma coisa aconteça, que nós não podemos ficar esperando que as coisas nos machuquem para a gente procurar Deus e sentir que realmente Ele é grande. Nós precisamos fazer essa transformação nos nossos corações imediatamente, no aqui e no agora. São vários os mártires que passaram pela terra tentando nos dar esse exemplo. Se nós nos apegarmos na figura do Cristo, por exemplo, um dos maiores que nós encontramos até então, nós saberemos exatamente como conduzir os nossos corações, para que não haja essa paz de uma água morta, de uma água parada, que conquista peçonha, que deixa ali todo o ambiente fétido. Nós precisamos mexer nesses nossos corações, tirar dele todas as impurezas, tudo aquilo que nos arrasta mais para esse caminho de materialização. É necessário que nós façamos isso agora. Nós precisamos ter carinho com as nossas encarnações. Nós poderíamos pensar, nossa, mas Lívia era um espírito muito evoluído, muito iluminado. Mas vejamos o que o Cristo nos disse: vós sois deuses e podeis fazer aquilo que faço, e muito mais, muito mais. O nosso caminho, ele está na nossa mão, a nossa história está na nossa mão. Nós podemos fazer aqui e agora, porque se nós estamos aqui e agora, há um propósito para isso. Nós podemos fazer. Esse é o caminho que esperam de nós, em qualquer tempo, não importa o que foi, o passado já ficou lá para trás. O importante é o aqui e o agora. Se nós estamos renovados com o Cristo, nós conseguimos fazer operações de mudança grandiosas dentro dos nossos corações e naturalmente nós vamos influenciar o mundo ao nosso redor. O Emmanuel nos diz isso no livro Caminho, Verdade e Vida. Nova criatura é aquele que se faz novo no seu coração. Nós podemos fazer isso em qualquer tempo, em qualquer momento. Basta que a gente tira de lado os nossos orgulhos, o nosso rancor. Se temos alguém que nós magoamos, ou que nós sentimos que nos magoou, ou que nós guardamos qualquer sentimento, vamos falar com essa pessoa. Agora é o momento. Vamos pedir perdão, ou vamos dizer que não tem nada demais, que está tudo bem. Se é uma pessoa que não nos dá abertura, de repente fomos nós que erramos, porque estamos aqui aprendendo e muitas vezes a gente tropeça nesse caminho. Mas se nós erramos, vamos fazer uma prece. Se a outra pessoa não nos dá espaço para chegar até ali e falar com elas, vamos fazer uma prece pedindo para Deus pela saúde, pela vida daquela pessoa, e que para em algum tempo, em algum momento, nós possamos juntos refazer esse laço de afeto e de fraternidade, que é o que o Cristo espera. Porque é importante que nós entendamos, estamos aqui todos como irmãos. Foi isso que o Cristo veio nos ensinar. Por isso que qualquer guerra é um fratricídio, que é quando nós matamos os nossos próprios irmãos. Qualquer disputa, qualquer coisinha pequena, por mais que o meu sentimento seja de apenas uma diferença com o outro, isso estabelece um abismo entre nós e Deus. Porque é necessário que nós compreendamos que nós estamos aqui por um propósito. E o principal deles é aprender a amar. Então é importante que nós não sejamos pacíficos com o ódio que mora em nós, que nós sejamos pacíficos com a vaidade, com o rancor e com o egoísmo, que é a chaga de todos os males. É importante que a gente molde os nossos sentimentos como quem pega uma massinha, sabe? E aí você identificou que sentiu raiva naquele instante. Conversa com essa raiva, fala por que você está sentindo ela. Peraí, o outro talvez seja um espelho. Ele está fazendo uma coisa ali que tem dentro de mim. Porque muitas vezes quando a gente nem enxerga aquilo que está acontecendo, outras vezes tentou nos prejudicar, mas nós nem percebemos, é porque nós não vibramos na mesma frequência. Mas se nós percebemos, nós estamos ali na mesma frequência. Ou seja, eu também sou capaz de fazer aquilo. Mais ainda, então, um motivo para eu perdoar, para eu compreender e para eu entender. Porque quanto mais eu houver perdoado, mais eu serei perdoada. É importante que nós façamos esse gesto de carinho conosco, esse cuidado com o campo íntimo, com essa conversa conosco mesmos, para que nós possamos aos poucos galgar passinhos em direção a Deus. É necessário que nós comecemos a vir para a Terra
em próximas encarnações ou ainda nessa, como mensageiros do Cristo e não como pedintes do seu amor. Porque nós andamos vindo muitas vezes como necessitados, a gente sempre vem dando trabalho. Está na hora da gente começar a ser trabalhador do Cristo de verdade. Está na hora da gente começar a fazer esse movimento de ser soldado do Cristo, mas não um soldado de guerra, um soldado de amor. Aquele que sai oferecendo flores, oferecendo carinho, gentileza, perdão por onde passa, nos pequenos lugares por onde nós passamos. É importante esse movimento no pequenininho para a gente poder ir crescendo e nos tornarmos espíritos mais capacitados a receber essa mensagem divina do alto, que muitas vezes quer falar com a gente, mas não encontra campo no nosso mundo íntimo. Não encontra espaço, porque nós estamos ali o tempo todo tão raivosos uns com os outros, com o mundo, com o governo, com tudo que existe, que nós esquecemos de construir o amor e a paz dentro do nosso coração. E aí não tem anjo de guarda que consegue um canal de comunicação para te dar uma boa intuição. Eles não conseguem uma brechinha para nos dizer o quanto nos amam e de repente naquele dia difícil a gente sentir um pouquinho de afeto e conforto para ficar um pouquinho melhor e às vezes mais fácil a nossa caminhada. É importante que a gente faça esse esforço de carinho conosco mesmos, porque a existência é nossa. Nós estamos aqui para fazer a nossa história. E é importante que essa história ela não seja a mesma de todas as outras vidas que nós viemos tendo. Muitas vidas de guerra, muitas vidas de ofensa. É necessário que nós tragamos aqui histórias melhores para a Terra, histórias mais bonitas, histórias de mais afeto, histórias de ofertar tudo que o nosso coração tem de bom. É o abraço amigo, é o sorriso que a gente oferece. É o acordar pela manhã e agradecer a luz do sol, o canto dos pássaros, que é a voz de Deus falando com o nosso coração, a beleza das flores que ilumina os nossos olhos e renova os nossos sentimentos. É a brisa suave num dia quente, que diz pra gente o quanto a gente é amado e que em momento algum a gente está esquecido aqui na Terra. A gente está o tempo todo sendo muito bem cuidado, basta que a gente também se cuide para receber do alto tudo que Deus quer nos oferecer, porque é muita coisa boa, é muita coisa grande. A gente só precisa abrir o nosso coração. E essa abertura a gente consegue no movimento e no contato com o outro. É abraçando de fato todos aqueles, inclusive aqueles que não gostam de nós, ou aqueles que nós não nos identificamos. Porque eles também são filhos de Deus tanto quanto nós, têm as mesmas chances aqui na Terra. E nós precisamos identificar esses momentos, que são todos, de segundo a segundo, em nossas casas, com os nossos pensamentos, nas nossas orações e em qualquer outro lugar por onde nós passamos. É importante que nós deixemos uma mensagem de mais amor, de mais paz e de mais carinho, por onde a gente passar. Vejamos que não é boa essa paz, que é conivente com o mal. É importante que a gente estabeleça somente a paz quando a gente de fato identificar que houve a divisão entre o mal que habitava em nós para o bem que vem chegando, que é a mensagem do Cristo. Vejamos que Maria Madalena, na sua luz, no seu amor resplandecente que é hoje, passou pela dificuldade dessa divisão necessária do seu coração. Hoje ela é um sol que ilumina todos aqui da terra e ajuda todos que precisam. Mas antes ela precisou fazer esse movimento de divisão. Foi um dos espíritos que mais fez esforços íntimos para vencer os seus males interiores. Vejamos que na mesma vida, essa mulher foi flagrada no leito, em adultério, por um sacerdote. Passado um tempo, após conhecer o Cristo, ela foi flagrada novamente pelo mesmo sacerdote, com um homem nu nos braços, mas cuidando das suas chagas e da sua lepra, tentando curá-lo com um amor tão maternal, tão transformado das suas finalidades iniciais para a futura, que ela hoje, ela recebe tanta luz que ela doa o tempo todo para todos nós. Percebamos a necessidade de fazermos também esse movimento dos primeiros cristãos de esforço íntimo, mas também os nossos movimentos daqueles que nós encontramos por aqui. Por exemplo, o Chico foi um grande exemplo de que era amar, de que era se doar o tempo todo para nós. A sua vida foi toda de dedicação. Será que se a gente fizer um pouquinho só, não vai também fazer a gente chegar a um passinho pertinho do Chico? Aí não pode ser Chico, mas a gente pode ser 1% do que o Chico era, né? Que oferecia um abraço, que oferecia uma palavra amiga. Eu gosto de uma história do Chico,
em que em um dado momento ele estava sentado, e agora eu não me lembro os personagens, as pessoas que estavam com ele, mas uma pessoa acende o cigarro e começa a fumar ali perto, e a fumaça começa a vir no rosto do Chico, e a pessoa que estava ao lado diz para ele: você está jogando fumaça no Chico, para de fumar aqui. E o Chico imediatamente fica tão desconcertado e diz: não, meu irmão, fica tranquilo, pode jogar fumaça na minha cara, não tem problema. Vejamos aí a doçura desse coração, que não sente raiva em momento algum, que não julga, não condena, nem mesmo aqueles que estão oferecendo algo de negativo para ele. Vejamos o que nós podemos fazer aí nos nossos sentimentos, porque nós podemos sempre um pouquinho mais. Cada dia é um passinho diferente. Hoje eu perdoo alguma coisinha pequena, amanhã quem sabe eu estou perdoando uma mágoa maior. E aí todos os dias a gente vai fazendo esse caminho de renovação do nosso coração, para que a paz seja de fato consolidada no amor profundo e verdadeiro do Cristo. Então o Cristo veio e trouxe essa divisão grandiosa, num tempo em que nós precisávamos de um choque de realidade. Nós temos que fazer esse movimento no campo íntimo, no nosso coração. E depois, quando nós formos ter contato com o mundo, nós precisamos saber manter fiéis os nossos corações a esse ideal do Cristo, mas sem desprezar os nossos irmãos, amando-os ainda mais, como fez Lívia quando compreendeu a limitação e a pequenez do seu marido. Não deixando de amar, amando-o ainda mais, porque essa é a moral cristã. A moral que convida ao amor infinito e profundo de todos aqueles que estão conosco, nesse tempo ou então nos próximos tempos que nós por aqui passarmos. Vamos dar as mãos, meus irmãos, porque o caminho junto é muito melhor. A gente encontra mais alegrias, a gente encontra mais renovação, mais felicidade, sorrisos amigos, pessoas que nos incentivam e nós podemos incentivar outras pessoas também. Se nós fizermos isso, nós vamos sentir um pedacinho do céu aqui na terra. Se nós fizermos esse pequeno esforço dentro dos nossos corações, nós vamos conseguir aos poucos juntos construir esse planeta de regeneração tão prometido para nós. E aí ao invés da gente, quero ir embora logo da terra, não, a gente vai querer voltar para a terra, porque a gente plantou tanta semente de luz, de amor, de alegria, que a gente vai querer voltar aqui para sentir o gostinho dos frutos. A gente vai querer voltar aqui para saber qual é o sabor daquele fruto que eu plantei, daquela sementinha que eu cultivei. Façamos esse movimento, que vai dar certo. Vamos dar as mãos, vamos nos amar de verdade, sem ressalvas, sem considerações, apenas amor. O amor ensinado pelo Cristo, o amor profundo, de alma para alma, de coração para coração, sem julgamento, sem condenação, porque nós não temos capacidade para fazer isso. Nós estamos aqui também ainda pedindo para Deus uma oportunidade de recomeço, uma oportunidade de caminhar ao lado dele. E ele está do nosso lado, mas é preciso que nós estejamos ao lado dele. E essa escolha nós podemos fazer no dia a dia, em tudo que nós formos fazendo, na nossa caminhada, nas nossas escolhas e nos nossos sentimentos. Muito obrigada a todos pelo carinho, pela atenção. Que Jesus nos acompanhe nos nossos lares. Que essa mensagem de hoje possa levar com a gente para onde a gente for e também possa chegar nas pessoas que aqui não estiveram presentes fisicamente, mas que os corações possam receber o que hoje, nessa noite, nós encontramos no coração do Cristo. Muito obrigada a todos pelo carinho. Que Jesus siga nos inspirando, nos amparando e nos confortando nas lutas da vida. Obrigada.